encontrar comigo em tal lugar e nós vamos sair para evangelizar. E eu não tinha uma Bíblia. Eu tinha ganho uma Bíblia pequenininha, aquela pequena assim, né, que só tem o Novo Testamento. Aquela era a minha Bíblia. E eu lembro, irmãos, que quando eu saí da minha casa pela manhã, acho que eram as 9 horas da manhã para evangelizar, tamanha era a vergonha que eu tinha, de carregar uma Bíblia. Eu dizia assim: puxa, o que as pessoas vão falar de mim, né? Me vem com a Bíblia, olha o tamanho da Bíblia. Então eu tinha essa vergonha. E eu, graças a Deus, ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo naquela mesma manhã, dizendo assim: se você não tinha vergonha de andar com um canicalão, você encarava tantas pessoas, você vai ter vergonha de carregar a minha palavra. E eu lembro que eu ouvi a voz do Espírito Santo e ele disse: é verdade, eu preciso parar, né, com essa timidez. Porque a gente fica pensando em que as pessoas vão pensar, em que as pessoas vão falar. Nós temos visto algumas pessoas que são evangélicas, que têm vergonha de dizer: olha, eu me converti. Querido, não tenha medo de dizer que você se converteu, não tenha medo de dizer que você lê a Bíblia, não tenha medo de dizer que você busca a Deus em oração, não tenha medo de dizer que você sobe um monte, irmãos, para buscar a Deus. Não tenha medo, porque você está fazendo a coisa certa, irmãos. E se você permanecer no que é certo, em nome de Jesus, aqueles que estão fazendo as coisas erradas serão impactados pelo teu testemunho, irmãos. Elas vão se posicionar porque você está se posicionando. Não espere as pessoas se posicionarem antes, primeiro que você. Não espere, você vai se posicionar. E Deus vai fazer com que essas pessoas percebam que elas estão no caminho errado. Diga glória a Deus por isso. Então nós temos que deixar essa timidez. Fala aí para o irmão que está do seu lado: deixe essa timidez, irmãos, em nome de Jesus. Deixa a timidez, né? Deixa a timidez, querido. Por exemplo, talvez você fale línguas estranhas e de repente o diabo falou na sua mente: ih, você está copiando alguém. É o diabo que está falando isso na sua mente. E aí você diz: eu não quero copiar ninguém, eu quero uma coisa. Irmãos, entenda uma coisa, Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, tudo se começa, o nosso crescimento, ele começa quando você vai imitando aquilo que é bom. Se tem alguém que está andando na presença de Deus, procure imitar essa pessoa, irmãos. Não se deixe ser levado pelo engano do inimigo, sabe? Se de repente você vai ler livros que alguém está orando, procure imitar, procure orar como essa pessoa está orando, procure jejuar como essa pessoa está jejuando, procure ler a Bíblia como essa pessoa está lendo a Bíblia. Faça isso, porque você vai chegar a um nível de maturidade onde você vai ter a tua própria comunhão com o Senhor. Você não vai precisar mais de A nem de B, mas você vai ter a tua própria comunhão, a tua própria intimidade com o Senhor. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Por isso que ninguém anda sozinho. Se você quer realmente crescer espiritualmente, irmãos, você precisa aprender a andar com alguém que realmente busca o Senhor. Não dá para você crescer sozinho. Ah, pastor, mas eu estou tão decepcionado com as pessoas. Eu sei, as pessoas, você sempre vai se decepcionar, irmãos, porque as pessoas são falhas, elas são feitas de carne e de osso. Então, se você está decepcionado e por causa dessas pessoas você não vai, em nome de Jesus, olha, busque ao Senhor. Deus vai te dar uma direção. Deus vai colocar você diante de uma pessoa que realmente ame o Senhor, e essa pessoa vai te discipular, ela vai te ensinar o caminho certo, até o momento em que você vai começar a andar sozinho e vai poder discipular outras pessoas em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Paulo, quando via Timóteo debaixo dessa timidez, debaixo dessa fraqueza, Paulo, ele não massacrava o Timóteo, ele não dizia assim: você não é de nada, não era isso que Paulo falava. O que Paulo fazia era desafiar Timóteo. Ele sempre estava desafiando, e é isso que um líder faz, é isso que Deus ele faz ao nosso coração. Deus sempre nos coloca diante de desafios. E olha, deixa eu te explicar uma coisa: quando Deus cria esses desafios, querido, Ele não vai permitir que você seja envergonhado. Ele não vai permitir que de repente você, fique desapontado com alguma coisa. Deus não permite isso.
Agora, nesse tempo do desafio, você precisa confiar no Senhor. Fale para o irmão que está do seu lado. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda, fala mais forte. Aprenda a confiar no Senhor, irmãos. Aleluia. Então você tem que se concentrar, né? Paulo o desafiava a que ele pudesse se concentrar no quê? Primeira coisa, se você quiser anotar aí, Paulo o desafiava a que ele se concentrasse no uso dos dons espirituais. Isso é tremendo, né? São experiências, porque nós temos o Espírito Santo. Diga, eu tenho o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo estão dentro de você. Então, a realidade é que você tem que se concentrar naquilo que está dentro de você, naquilo que o Espírito Santo vai usar na sua vida. Então, quando você tem um equilíbrio, quando você se concentra e você se abre para que o Espírito Santo te use, ele vai usar a tua vida. Se você de repente fica fechado, porque veja bem, irmãos, o Espírito Santo, ele só vai agir na vida daquele que o deixa trabalhar. Agora, se você ficar, eu lembro, deixa eu te contar uma coisa, eu pedi há 5 anos eu pedi o dom de profecia. 5 anos eu subi um monte para pedir o dom de profecia. Eu subia todo dia, toda sexta-feira, e eu orava. Você sabe que às vezes até vinha um negócio assim na mente, porque eu dizia, acho que agora será que eu tenho que abrir a boca e começar a profetizar? Porque nós imaginávamos que seríamos usados assim, ou usado assim, ou usado assim. E a Bíblia diz que eu apenas tenho que abrir a minha boca. E eu lembro que 5 anos buscando o dom de profecia. E eu dizia, Deus me use em profecia, Deus me use em profecia, Deus me use em profecia. E toda sexta-feira, irmãos, eu estava numa reunião de oração, e estava eu, acho que mais umas 3 ou 4 pessoas orando, numa sala pequena, na igreja que congregávamos, e estávamos ali orando. De repente, eu senti um fogo dentro de mim, eu senti algo tremendo, e do meu lado tinha uma irmã que ela tinha o dom de profecia. Deus sempre usava essa irmã para profetizar, mas eu senti um fogo tremendo dentro de mim, e eu senti que Deus queria fazer algo através da minha vida. Só que eu sufoquei, eu comecei a sufocar, mas aquele fogo começou a cair sobre a minha vida. Eu comecei a tremer, irmãos, comecei a pular, era um fogo tremendo, e eu percebi que aquilo só iria parar se eu abrisse a minha boca e deixasse o Espírito de Deus fluir através dos meus lábios. Eu não sabia o que Deus ia fazer, mas Deus disse para mim, abre a tua boca, porque eu quero falar através dela. Às vezes você fica dizendo assim, não Deus, primeiro você fala para mim, eu quero examinar para ver se realmente isso é teu. Irmãos, você tem que confiar. Se você é uma pessoa que se enche da palavra de Deus, quando você abrir os teus lábios, é Deus que vai falar através da tua vida. Amém ou não? Mas se você é uma pessoa que se enche das coisas do mundo, irmão, quando você abrir a sua boca, o que vai sair? As coisas, aquilo a qual você se enxerga. Então nós temos que ter fé de que aquilo que nós estamos fazendo, a quem nós estamos buscando, não é em vão. Que quando você está lendo a Bíblia, que quando você está jejuando, que quando você está orando, isso não é em vão. Que você está buscando a presença do Deus verdadeiro. Você está se enchendo desse Deus, irmãos. Você está realmente preenchendo todas as áreas da tua vida com esse Deus poderoso, através do Espírito Santo de Deus. E quando chegar a hora que Ele quiser, Ele vai usar poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. E agora é Deus por isso, irmãos. Então, sabe, se você ficar dizendo assim, puxa, eu não sei quando vai acontecer, eu não sei. Quando nós estamos em algumas reuniões, estamos em algumas vigílias, estamos orando em monte, eu não sei quando é que Deus vai me usar. Eu sei que eu sempre tenho que estar dando atenção a Ele, ou seja, me concentrando naquilo que está dentro da minha vida, porque se Ele quiser, Ele vai usar a minha vida do jeito dele, da forma dele, como Ele quiser. Eu sou apenas um instrumento nas suas mãos. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Fale para o irmão que está do seu lado, não sufoque o Espírito de Deus.
Não, fala mais forte. Não sufoque o Espírito Santo de Deus. Então Deus está nos desafiando nesta noite, assim como Paulo estava desafiando a Timóteo. Não importa a tua timidez, não importa a tua fraqueza, o teu acanhamento. Deus como Paulo está nos desafiando nesta noite a nos concentrarmos naquilo que está dentro de cada um de nós. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que está dentro de você? Se é o Espírito Santo de Deus, diga assim: se é o Espírito Santo de Deus, então saiba que se você o buscá-lo de todo o coração, Ele vai usar poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então, fala assim, um cristão tem que se concentrar nos dons existentes na sua vida. Isso é um crescimento, um aprendizado, porque muitas vezes nós somos usados e não sabemos que estamos sendo usados, mas há momentos que nós vamos crescendo que sabemos que estamos sendo usados por Ele. Isso não é tremendo, sim ou não, irmãos? Porque lá na macumba as pessoas são usadas e nem sabem que estão sendo usados, nem sabem o que aconteceu, mas com o Espírito Santo é diferente. Você não se torna uma pessoa inconsciente. Você sabe exatamente que Deus está usando a tua vida, porque você está sentindo a presença dEle através da tua vida. Amém ou não amém, irmãos? Outra coisa que Paulo desafiava Timóteo, ele o desafiava a modelar o seu caráter transformado. Essa palavra modelar significa formar de acordo com o modelo. Ou seja, Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para aquele que é perfeito. Você tem que procurar fazer exatamente aquilo que ele fez. Você tem que ser o exemplo. Você tem que realmente declarar que é uma pessoa diferente. Irmãos, quando nós estamos andando na contramão daquilo que é a vontade de Deus, não vai haver uma mudança na nossa vida. Quando nós, irmãos, começamos a olhar para aquilo que é perfeito, então aquilo que é perfeito vai transformar a nossa vida. Você vai perceber que haverá uma mudança na tua vida, haverá uma mudança na forma de pensar, na forma de falar, na forma de andar. Eu não estou falando de roupas aqui, irmãos, eu estou falando sim da presença de Deus de uma forma poderosa dentro da tua vida, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Sabe, porque veja bem, o cristão, ele precisa ser a diferença. Como a Bíblia diz, você tem que ser o sal. O sal, ele vai trazer gosto para aquilo que não tem gosto. Então quando você chega no lugar onde as pessoas estão sem gosto, você começa a salgar essas pessoas, e elas começam a sentir uma diferença, elas começam a ver algo diferente. Porque como é que está o mundo, irmão? O mundo está debaixo de trevas, o mundo está debaixo de mentiras de Satanás. Mas eu e você que estamos aqui nesta noite, somos homens e mulheres que conhecemos o Deus verdadeiro, que andamos pela verdade, aleluia, que temos o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. Diga glória a Deus por isso, irmãos. E aonde você estiver, se houver pessoas desenganadas, se houver pessoas desiludidas, se houver pessoas, irmãos, cheias das mentiras do diabo, você vai abrir a tua boca e o Espírito de Deus vai falar através dos teus lábios, e essas pessoas serão transformadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então Paulo estava dizendo: olha, toma atenção, se concentra. Deus quer usar você através dos dons espirituais, através do Espírito Santo que está dentro da tua vida. Começa a modelar teu caráter, começa, sabe, a realmente entender que existe. Você vê que as pessoas por aí, elas procuram uma força no seu exterior, elas entram na academia. Hoje já tem até cirurgia para se colocar silicone nas pernas, no bumbum, né? Em outros lugares, como é que chama aqui, do homem? No tórax do homem, né? Você vê reportagem de pessoas que são tão fraquinhas, mas eles vão colocando essas coisas porque eles precisam andar na moda, e aquilo ali não há nenhum tipo de força, aquilo é apenas silicone que está no corpo daquele infeliz.
E aí você olha, meu Deus, que sarado, que tanquinho. Não é assim, irmãos, que as mulheres falam, irmãos. Mas aquilo não significa nenhum tipo de força, irmãos. Ele sabe dentro de si que ele não tem força nenhuma, que aquilo apenas é aparência. Deixa eu te falar uma coisa: com aqueles que são cristãos, com aqueles que são cheios do Espírito Santo, irmãos, nós não podemos viver de aparência, nós vivemos a verdade, porque a palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê que maior é aquele que está na tua vida, se você crê que o Espírito Santo está dentro da tua vida, se você crê, irmãos, que Deus realmente transformou a tua vida, então os sinais vão te seguir. Em nome de Jesus você vai falar com estranhos, em nome de Jesus você vai expulsar os demônios, os enfermos, aqueles que estão possessos. Em nome de Jesus você vai orar e as pessoas serão curadas em nome de Jesus, irmão. Paulo está dizendo para Timóteo: eu estou te desafiando, se concentra naquilo que está dentro de você, se concentra nos dons que existem dentro da tua vida, se concentra em olhar para aquele que te prometeu. Aquilo que ele te prometeu é aquilo que ele vai fazer. Irmãos, eu estava lendo um livro a semana passada, e eu não lembro quem disse, acho que foi o John Wesley. Ele disse para a sua equipe no seu tempo, ele disse assim: olha, eu estou recomendando que pelo menos vocês comecem a jejuar pelo menos 2 vezes na semana. Quantos dias tem uma semana? 7. E ele está dizendo, pelo menos comecem a jejuar 2 vezes na semana. Irmãos, isso é verdade. Porque quando você começa a se consagrar, quando você começa a se separar, quando você começa a andar, porque a Bíblia diz que você tem que jejuar. Jesus disse um dia, alguém perguntou para ele: os teus discípulos não jejuam? Ele disse assim: como é que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Mas ele disse: haverão dias em que o noivo não estará, e aí eles terão que jejuar. Estes são os dias, estes são os tempos. Quem é cristão precisa começar a jejuar, porque quando você se separa, irmãos, quando você realmente decide assim: hoje eu vou me separar para ter uma intimidade com Deus, para ter uma comunhão com Deus, para fazer a vontade de Deus, o que você acha que vai acontecer na tua vida? Aquele a quem você está invocando virá sobre a tua vida com poder e grande glória. Você o verá, você vai sentir a presença dele, e você vai sair da presença dele impactado. Diga glória a Deus por isso. Eu estava lendo um livro um tempo atrás, na época da minha conversão, que dizia o profeta dos pés sangrentos. Eu acho que é o sangrento, sei lá, sangrento, mais ou menos esse assim o título. E ele era um filho de um árabe muito rico mesmo. Mas alguém chegou e falou de Jesus para ele, e ele tem a cultura dele, mas ele decidiu receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aquilo não foi suficiente para ele. Ele entra dentro do seu quarto e ele faz um jejum de 3 dias sem comer, sem beber. Ele não foi dormir, irmãos. Ele ficou 3 dias dentro do seu quarto orando e dizendo: se o Senhor realmente tem uma obra na minha vida, então o Senhor vai ter que aparecer para mim, o Senhor vai ter que se manifestar na minha vida. Ou seja, ele não apenas queria ouvir falar de Jesus, irmãos, ele queria ter uma experiência realmente real, verdadeira. É isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Talvez eu e você só tivemos essa experiência de ouvir alguém falar de Jesus para nós, mas entenda uma coisa: primeiro Deus usa alguém para falar comigo, para falar com você, mas depois que você crê nesse Jesus que ressuscitou, irmãos, você precisa buscá-lo de todo o teu coração. Você tem que se separar para buscá-lo, e com toda a certeza ele vai se manifestar na tua vida, irmãos. Quando Saulo estava no caminho para Damasco, teve aquele encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele estava cego, e as pessoas que o acompanhavam nesta viagem o levaram para a cidade, mas ele não ficou parado. Ele ficou ali 3 dias sem comer, sem beber nada, e ali estava a sua oração, dizendo assim: Senhor, revela a tua vontade para a minha vida. Diga glória a Deus por isso. Fale para o irmão que está do seu lado: sabe por que você é tímido? Não, fala mais forte: sabe por que você é tímido? É porque você precisa buscar a Deus.
E quando você tiver um encontro com Deus, você não vai abandonar esse Deus. Você vai realmente entregar a sua vida para Ele. E Deus vai honrar a tua vida, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando os discípulos saíram para pregar o Evangelho, a Bíblia diz que tudo aquilo que eles pregavam, Jesus estava com eles, cooperando com eles. Os sinais seguiam aqueles discípulos. Aquilo que eles profetizavam aconteciam através da vida deles. E o nome do Senhor ia ser glorificado. Fala para o irmão que está do seu lado nesta noite. Se você está decepcionado com homens, eu quero te dizer uma coisa. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, se você realmente deseja conhecê-lo, Ele vai se manifestar na tua vida e você vai ser marcado pelo fogo do Espírito Santo de Deus e a tua vida nunca mais será a mesma. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor. Eu tenho visto em alguns lugares, quando eu tenho orado pelas pessoas, eu tenho visto que quando nós oramos, eu sempre oro dizendo: Senhor, derrama a tua glória. Glória quer dizer presença de Deus, e a presença de Deus é fogo. E eu tenho visto que as pessoas que estão abertas, elas não conseguem ficar em pé diante da manifestação da presença de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando estamos abertos realmente para Deus, Deus vem e Ele muda realmente o nosso caráter. Ele transforma realmente as nossas vidas. Se estamos desanimados, querida, porque não estamos tendo experiência com Ele. Mas eu e você precisamos ir por esse caminho, o caminho do fogo, o caminho da mudança, em nome de Jesus. Terceira coisa a que Paulo o desafiava era para que ele pudesse cumprir as responsabilidades dadas por Deus. Todo mundo se sente vazio. Essa é a realidade. No mundo as pessoas tentam se encher de alguma coisa para poder mostrar aquilo que na realidade elas não são. Quando nós éramos do mundo, muitas vezes bebíamos, e quando estávamos bêbados é que nós começávamos a enfrentar, nós tínhamos coragem para enfrentar as situações. Essa que era a verdade. Agora deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós não temos que nos encher das coisas do mundo, nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Se você se enche do Espírito Santo, então o Espírito Santo vai te dar coragem, o Espírito Santo vai te dar ousadia, o Espírito Santo vai te dar uma visão aberta, o Espírito Santo vai te dar entendimento, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, o Espírito Santo, irmãos, vai mostrar verdadeiramente que maior é aquele que está dentro da tua vida. Então, quando você se enche do Espírito, você vai poder cumprir com as responsabilidades dadas por Deus. É por isso que às vezes as pessoas elas não fazem, porque elas não estão se enchendo, sabe? Eu te recomendo, há um tempo, na minha época, eu esqueci que existe ainda. Eu lembro que havia alguns amigos meus na época que eles só sabiam, a única coisa que eles sabiam fazer era orar. E na época eles iam para um determinado lugar chamado Rancho de Profeta. Então eles iam lá para orar. Aqui em Guarulhos tem o Monte Cocaia, e hoje tem uma irmã que está ali, eu nem sei o nome dela, irmã Maria, parece, né? E ela só sabe orar. A única coisa que essa mulher faz é orar. E eu lembro que há um tempo atrás, muito tempo atrás, muitas pessoas subiam ali para orar. Sabe, nós precisamos ter esse tempo de oração. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais conhecimento. Quanto mais oração, mais revelação. Quanto mais oração, mais poder Deus vai derramar sobre a tua vida. Fala assim para o irmão que está do seu lado: Deus conhece a tua vida. Fala mais forte: Deus conhece a tua vida. E Ele sabe que se você não se encher do Espírito Santo, você vai parar, você vai recuar. E Deus não se agrada, irmãos, com aquelas pessoas que param, com aquelas pessoas que recuam. Por que elas vão recuar? Porque elas não estão se enchendo daquilo que Deus está liberando. É como se você estivesse rejeitando o que Deus está te dando. Querido, o cristão não pode rejeitar aquilo que Deus derrama sobre a vida dele, irmãos. Não rejeite, não rejeite.
Porque isso são ferramentas que Deus está te dando para que você possa vencer todos os obstáculos. Não existe um cristão normal na face da terra, irmãos. Existem sim pessoas que estão convencidas que parece que tem uma mudança de vida. Não, a verdadeira mudança na vida de uma pessoa acontece quando ela permite o Espírito Santo trabalhar com liberdade na vida dela, irmãos. Aí tem a mudança. Aí você vai perceber realmente que não é mais você que vive, mas é o Senhor Jesus Cristo que vive poderosamente através da tua vida. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Fale para o irmão que está do seu lado. Pare a partir de hoje de se desesperar, de ficar desesperado por causa da tua timidez, por causa da tua fraqueza. Sabe o que você tem que fazer? Descubra teus dons espirituais. Descubra, você é uma pessoa inteligente. Descubra teus dons espirituais. Busque de todo o teu coração. Peça para Deus te dar oportunidades. Peça, e o Senhor vai criar oportunidade de você colocar em prática. Eu amo a Deus e eu gosto quando eu estou em determinados lugares que eu não conheço ninguém. E eu digo: Senhor, se o Senhor quer usar minha vida, me usa. Eu estou aberto para isso. E é exatamente isso que acontece na minha vida, irmãos. Não por mim, mas porque nós somos instrumentos do Senhor. Deus não faz acepção, Deus quer usar também a tua vida. Se você olha para você, você nunca vai poder fazer nada. Mas se você olhar para aquele que está dentro de você, você vai ver aquele que é poderoso atuando de uma forma maravilhosa na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fale para o irmão que está do seu lado: não fique desesperado. Fala mais forte: não fique desesperado. Descubra os seus dons espirituais. Deixe o Espírito Santo usar a tua vida, porque você foi chamado para servir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus por isso, irmão. E eu acredito que Deus vai usar a tua vida. E existe um crescimento, sabe? Por exemplo, nós sabemos que algumas pessoas que já foram macumbeiras no seu passado, elas já tiveram uma experiência no reino espiritual. E aí quando elas se convertem, Deus não tira isso delas, irmãos, porque são habilidades que Deus tem dado. Apenas ela desenvolveu essa habilidade para buscar o mal. Satanás enganando. Então entenda uma coisa: cada um de nós temos habilidades dadas pelo Senhor, para que através dessas habilidades as pessoas reconheçam que existe um Deus verdadeiro e poderoso. Já pensou que maravilha você chegar diante de uma pessoa e conversando com ela? Não precisa falar labachuriana, não precisa falar isso, irmãos. Eu sou contra, eu só estou ensinando, sabe? Mas você olhar para ela e falar assim: olha, tua vida está assim, aconteceu isso na tua vida. Ela vai olhar e falar: quem te contou isso? Você vai falar assim: é o amor de Deus por você. Deus te ama. Deus está mostrando o que está acontecendo na tua vida. Aleluia! Para mostrar que Ele te ama. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Um tempo atrás, quando eu era novo, quando eu era recém-casado com a Thaís, eu vinha de ônibus para a nossa casa, e eu peguei a lotação lá em Santana, uma época, e eu trazia as ofertas da igreja para a minha casa. E eu lembro que quando eu entrei, sentei na lotação, fui na frente, e eu percebi que entrou uma pessoa atrás, meio diferente, e tudo bem, normal, fomos, e isso já era uma meia-noite. Nós descemos ali na Estrada da Conceição, em São Paulo. Eu desci ali, quando eu desci, essa pessoa também desceu. Quando ela desceu, ela ficou do meu lado, e ela foi atravessar junto comigo. Eu percebi que aquilo já era uma assalto. E eu estava com o dinheiro da igreja ali, e eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E ele começou a andar comigo, andando comigo, e eu ia chegar na rua, perto da minha casa, mas era uma descida, uma virada, eu até pegar a chave e virar, não ia dar conta. Ele ia me pegar mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Deus me deu ousadia. E eu cheguei e falei assim para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa. A tua vida está assim, 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 assim. Ele começou a olhar para mim e ele falou: como é que você sabe de todas essas coisas? Sabe por quê? Porque eu sou um servo de Deus. E você veio aqui para fazer isso e isso aqui comigo, não é verdade? Ele falou: é verdade.
Eu falei, pois é, Deus está usando a minha vida para dizer que Ele te ama. Sabe o que Ele falou? Eu falei assim, e Ele está te dando a oportunidade nessa noite de você aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Meia-noite esse. Tinha ninguém não passou um infeliz ali para me ajudar. Mas aí ele fala, o que eu faço? Rapaz desse tamanho aqui, eu falei assim, fecha os teus olhos, eu vou orar por você, faz uma oração junto comigo. E aí ele fez a oração, recebeu Jesus. Eu já expulsei os demônios que estavam dentro dele, disse, agora procura uma igreja próxima da tua casa e disse que você recebeu Jesus na rua e que você quer servir de todo o coração. Ele disse, eu vou fazer exatamente isso. E ele foi embora. Sabe quando eu desci a rua, irmão, eu senti aqueles arrepios, aqueles demônios, porque era uma fúria. O diabo queria me envergonhar, mas Deus exaltou a minha vida. Cheguei em casa, minha esposa estava dormindo. Eu falei, Bê, você não sabe o que aconteceu. Eu contei para ela isso, mas veja bem, se eu fosse tímido, Deus mostrou o que ia acontecer comigo, irmãos. Mas maior é o que está na minha vida. Eu não ia reagir, irmãos, mas eu não ia perder a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa daquela. Outra certa feita, ainda parei meu carro, eu parava meu carro, nós não tínhamos estacionamento porque eu pedi errado. Eu disse, Deus, me dá uma casa assim, mas esqueci de pedir uma casa com uma garagem. E aí Deus me deu a casa, mas eu tinha que guardar o carro em outro lugar. E eu lembro que eu estava, o Espírito Santo disse assim para mim, deixa a tua pasta aí. Deixa a tua pasta aí. E eu tinha uma pasta bonita naquela época, viu, irmãos? Bonita, não tinha nada, mas tinha, né? Estava lá minha pasta. E eu estou lá andando com a minha pasta e eu vi 3 pessoas passarem por mim assim. E sabe quando você fica avoado? Passaram por mim. Eu, de boa. Quando eu ia chegando perto da minha casa, era uma viela, né? Tinha que passar por essa viela e era um escadão. Quando eu passo ali, os 3 aparecem na viela e falam assim, calma, é um assalto. Vai passando, tudo que você tem, não reage, é um assalto. Passa tudo que você tem. Eu falei, não, de boa. Tirei aqui minha carteira, dei para ele assim, né? E o que você tem nessa mala? Aí eu falei assim, o que eu tenho dentro da mala? Eu tenho uma Bíblia, porque eu sou crente. Você é crente? Eu sou crente. Não, devolveu tudo que tinha. Oh, desculpa aí. Foram embora correndo, irmãos. Fala para o irmão que só não tenha medo de falar daquele a quem você serve, daquele a quem você busca, daquele a quem você tem comunhão com ele todos os dias, irmãos. Irmãos, se você se encher de Deus, Deus vai criar oportunidades para você revelar poderosamente. E glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, veja, não, sabe, vamos abrir nosso coração para isso. Como cristãos, nós temos que deixar Deus transformar a nossa vida. Se você não deixar Deus transformar a tua vida, você nunca vai ser transformado. Você veio para Jesus para ser transformado. Amém? Jesus não precisa daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você imagina. Você não precisa, Jesus não precisa disso. É você que precisa dele. E se você quer realmente uma vida mudada, transformada, você tem que confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará na tua vida. Amém, irmãos? Fale para a pessoa que está do seu lado, deixe que as outras pessoas vejam as mudanças que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te constituiu como um embaixador nessa terra. Sabe o que é um embaixador? Um representante. Quando os Estados Unidos mandam um embaixador para o Brasil, então esse embaixador tem a função de representar o seu país em outro país. E a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, nós temos uma outra pátria. Diga glória a Deus por isso. Então, enquanto Jesus não voltar, irmãos, para nos arrebatar, Ele nos constituiu como representantes do seu reino aqui nessa terra. Somos nós que vamos trazer a mudança, vamos trazer a diferença. Diga glória a Deus por isso, irmão. Os bruxos não se envergonham de caminhar com o demônio. Os macumbeiros não se envergonham de invocar espíritozinhos, irmãos. Agora nós muitas vezes nos envergonhamos de dizer que o nosso nome está no livro da vida, que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo de Nazaré e que Ele realmente vive na nossa vida. Irmãos, você precisa se levantar nesta noite como o verdadeiro
verdadeiro embaixador dos céus e deixar Deus usar a tua vida. Diga para o irmão que está ao seu lado: deixe Deus usar a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer trabalhar através de você. Fala isso: Deus quer trabalhar através de você. Amém ou não amém? Ele vai criar oportunidades para que você seja usado. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um evangelista, você não precisa ser um apóstolo, não precisa ser um profeta, você não precisa ser um mestre, você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Dê valor ao Espírito Santo. Paulo diz, a Bíblia diz: vamos buscar o Espírito Santo, vamos ter comunhão, vamos ter intimidade com o Espírito, não vamos sufocá-lo. Mas você não sabe a minha vida, também não quero nem saber, mas Deus está dizendo: busque o Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a falar línguas estranhas. Deus vai te dar línguas novas, Deus vai te dar novos dons. Se você não é batizado, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque esta renovação que virá no Senhor, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Vamos aplaudir esse Deus Todo-Poderoso nessa noite. Aleluia, pode mais forte em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, mais forte. Bendito o nome do Senhor. Eu sei que Ele está nesse lugar, e eu sei que Ele quer mudar a tua vida. Vamos ficar em pé nesta noite, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está nesse lugar, operando nos nossos corações. Ele quer operar na tua vida. Dá lugar para Ele, irmão, nessa noite. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele quer operar na minha vida, Ele quer operar na tua vida. Ele quer trazer a vida de Deus para cada um de nós que aqui nos encontramos. Irmãos, deseje isso nesta noite. Comece a abrir os teus lábios nesta hora. Comece a abrir os teus lábios. Talvez você esteja aqui nesta noite e você diz: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. A mudança ela vem quando você busca aquilo que é perfeito, quando você busca ao Senhor, quando você realmente se entrega. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo, o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. E o poder do Altíssimo
Senhor. O poder altíssimo te tua alma viverá, declare. Tua alma viverá. O teu Espírito renovará. E do teu corpo se fará. Tua alma viverá. O teu Espírito renovará. E do teu corpo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Chorarás e chorarás, oh, exaltarás de alegria. Vem Espírito Santo nesta hora, vem enxugar, Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo neste lugar. Vem Espírito de Deus neste lugar. Vem Espírito Santo de Deus neste lugar. Vem, Senhor. Se você quiser, eu vou orar por você nesta noite. Para que você saia do lugar e eu dia para que você derrame uma unção poderosa sobre a tua vida. Amém? Todos querem nesta noite, sai do lugar. Eu vou orar por você. Para que o Senhor derrame uma unção poderosa sobre a tua vida. Amém? Todos querem nesta noite. Vem aqui à frente, eu vou orar pela tua vida. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vem visitar nesta noite, Senhor. Vem visitar nesta noite.
peço, inquieta cada uma destas pessoas, ao término desta reunião, inquieta cada uma delas, renova estas pessoas, Senhor, vem fortalecê-las em nome de Jesus, vem colocá-las em cima e não embaixo, vem colocá-las por cabeça e não por cauda. Vem, Senhor, se revelar de uma forma poderosa através do teu Espírito Santo. Vem motivá-las para que elas possam entender o chamado de cada uma delas em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor usou Timóteo, usa a vida dessa mulher, usa, Senhor, a vida desse homem, dessa pessoa que está nos assistindo pela internet também, em nome de Jesus. Tira a fraqueza, tira, Senhor, essa timidez, em nome de Jesus, e ajuda essa pessoa. Pai, quando ela estiver orando, acorda ela de madrugada, faz ela te buscar em oração. Senhor, coloca um cântico nos seus lábios para que ela comece a te adorar. Senhor, coloca uma palavra tua, Senhor, no coração dela para que ela comece a meditar. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem visitar esta pessoa, vem visitar esta pessoa, Espírito Santo, vem visitar esta pessoa em nome de Jesus. Declaramos o novo tempo sobre você, o fortalecimento do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Aplaude-se Deus Todo-Poderoso. Abraça essa pessoa que está ali do lado. Volte para o teu lugar na glória de Deus. Volte para o teu lugar em nome de Jesus. Sente no seu lugar em nome de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Lucas capítulo 16, irmãos, fala o seguinte. Lucas capítulo 16, já estou terminando. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assentando-te já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou, versículo 8, aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mordomo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, versículo 10, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Porque se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de chegar a um e desprezar a outro. E o Senhor diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, é onde as pessoas colocam o seu coração, as pessoas prendem as riquezas, e elas não sabem que elas são escravas destas riquezas. Então, quando existe uma situação contrária, por exemplo, a falta de alguma coisa, você nunca vê alguém alegre quando falta alguma coisa, né? Quem já viu alguém alegre quando falta alguma coisa? Ninguém fica alegre, porque essas pessoas estão presas justamente ao espírito de Mamon, que é o espírito da ansiedade, é o espírito da dúvida, é o espírito da incredulidade.
aonde eles começam a acreditar nas mentiras de Satanás, porque o Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Deus diz que Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai errar conosco. Por isso, entenda uma coisa: nós somos mordomos do Senhor, e nós precisamos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Quando Deus te dá algo, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que é dele. Quando Deus te dá alguma coisa, a Bíblia diz que tudo que vinha às tuas mãos, você tem que devolver o dízimo. O dízimo é apenas a 10ª parte, irmão, daquilo que Deus requer de cada um de nós. Se você parar para pensar, você dá o dízimo, que é 10%, e você fica com 90%. Você fica com mais do que aquilo que você devolveu. Existem pessoas que são infiéis nisso, e todo cristão, ele é um mordomo. Ele é um administrador dos bens, das riquezas do Senhor. Na realidade, há um versículo que diz assim: quando o Senhor dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Quando ele volta, ele vem com uma história, né? Aquele último diz: Senhor, eu sei que o Senhor colhe onde não semeaste. E aí o seu Senhor diz assim: se você sabe que eu colho onde não semeio, pelo menos você poderia ter pego a semente que eu coloquei nas tuas mãos e ter dado aos banqueiros, ter investido aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Ou seja, Deus espera de cada um de nós que possamos ser bons administradores. Quando Deus te dá algo nas tuas mãos, você precisa entregar isso para o Senhor, irmãos, em dízimos, em ofertas, porque toda a bênção que eu e você precisamos vai vir de Deus. Não virá, irmãos, do homem, virá de Deus. Se primeiro honramos ao Senhor com os nossos bens, então Deus também honrará a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ele está falando sobre esses talentos. A Bíblia diz que o último, essa pessoa que não semeou, Deus disse assim: tira aquilo que ele tem e dá àquele que tem os 5 talentos. Até aquilo que ele não tem lhe será tirado. Então é isso que acontece, porque as pessoas pensam que o que ela tem é delas. Irmãos, a Bíblia diz que nu você veio ao mundo. Alguém nasceu aqui já de roupa? Alguém aqui já nasceu com roupa? Você veio nu, pelado, nu, com a mão no bolso. E a Bíblia diz que nu você vai voltar. Amém ou não amém? Então estas coisas que eu e você temos, só temos porque Deus nos ama. Só temos porque o Senhor olha para as nossas vidas e Ele enxerga além daquilo que possamos enxergar. E quando Deus nos dá algo, não é para retermos, mas é para aprendermos a administrar. Se você souber administrar, então pode ter certeza, nunca vai faltar nos teus celeiros, nunca vai faltar na tua vida. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Sabe, eu não estou pregando dizendo que você vai enriquecer da noite para o dia. Eu estou dizendo que você vai ter aquilo que você precisa, porque a Bíblia diz assim: tendo que comer e o que vestir, seja satisfeito. Dê glória a Deus. Então entenda isso. Há um tempo determinado, Deus vai fazer com que você cresça. Por isso que o Senhor diz aqui, versículo 10: quem é fiel no mínimo. Aquela pessoa que diz assim: eu não tenho, se eu tivesse. Nunca tem. É porque ela é uma péssima administradora. Porque se ela parar e juntar, e ela começar a colocar Deus em primeiro lugar e honrar a Deus, então Deus vai honrá-la com toda certeza. Isso significa, irmãos, pessoas que não são administradores. Porque pega, por exemplo, pegou R$1, já vai lá e já gasta R$1. Veio R$10, não dá 5 segundos, acabou, não tem mais. Não sabe separar o que é de Deus, não sabe colocar Deus em primeiro lugar. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou profetizando para a tua vida: coloque Deus em primeiro lugar. Não se preocupe, irmãos, com aquilo que vai vir, a conta que virá. Não se preocupe, coloque Deus em primeiro lugar, porque o Senhor nunca vai permitir que você seja envergonhado. Ele sempre vai abençoar a tua vida.
Se você é uma pessoa que está aqui nesta noite que não devolve o seu dízimo, peça perdão a Deus, querido. Peça perdão ao Senhor, porque se você não devolve o dízimo, o devorador vem e ele vai roubar tudo aquilo que você tem, querido. Então para de ser enganado. Não, eu vou dar dinheiro para pastor. Se eu dar dinheiro para pastor, você simplesmente devolve 10% daquilo que Deus te dá. É simplesmente isso. Você simplesmente honra através das suas ofertas, porque o Senhor te deu condições para você fazer. O próprio Davi, ele disse em uma das suas orações: Senhor, eu estou dando as minhas riquezas pessoais, mas eu estou dando porque eu reconheço que eu só posso dar porque tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Esse é um princípio que você tem que guardar. Então, quando você estiver, às vezes, analisando a tua oferta, analisando o teu dízimo, entenda que tudo vem de Deus. Aleluia. Então, é momento de você honrar o Senhor, porque se você honrar o Senhor no mínimo, quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Deus nunca vai te dar um muito se você é infiel no mínimo, irmãos. Seja fiel naquilo que você tem, entregue nas mãos do Senhor, e ao tempo determinado Deus vai acrescentar muito mais na tua vida. Amém ou não amém, irmãos? Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem nos confiará as verdadeiras? Por isso que as pessoas não têm nada, porque quando elas têm alguma coisa, não se lembram de Deus. Deus não é um pobre coitado que precisa do teu dinheiro, mas somos nós que precisamos da bênção dele. Você pode ter muito dinheiro, mas se não tiver a bênção de Deus, aquele dinheiro não vai adiantar para nada, não vai trazer paz para você. Você pode comprar o que quiser, mas não vai trazer paz para a tua vida. Mas quando você tem a bênção de Deus, então aquilo que você tem vai realmente trazer paz e alegria para a tua vida. Amém ou não amém, irmãos? Quero te convidar nesta noite a você semear, a você trazer o teu dízimo, a você trazer a tua oferta, a você fazer o teu melhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e entregar no altar, pedir realmente, trazer uma oferta com propósitos aqui. Talvez você esteja desempregado, traz uma oferta com propósito. Talvez você precisa de uma cura, traz uma oferta com propósito. Não entrega a tua oferta por entregar, irmãos, mas traga com propósitos. Traga pedindo ao Senhor, e Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Eu vou pedir para os nossos oficiais entregarem o envelope. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido. A Bíblia diz que eu não tenho que me apresentar diante de Deus com minhas mãos vazias. Se você quiser ofertar, você oferta. Se você não quiser, não precisa. Mas não traga um envelope vazio, porque entenda uma coisa, irmão: quem semeia nada, também colhe nada. Amém? Quem semeia nada, colhe nada, irmãos. Eu estava um dia numa igreja e eu vi as pessoas chegando assim, com as mãos fechadas, e elas chegavam no gasofilácio e elas faziam assim, não tinha nada, irmão. Quem semeia nada, colhe nada, irmãos. Quando você começar a semear alguma coisa, então você vai colher exatamente aquilo que você está semeando, e vai haver realmente uma multiplicação, 30, 60, 100 vezes mais. Diga glória a Deus por isso. Amém? Então pegue a tua oferta, pegue o teu melhor. Você que está nos assistindo, quero te dar o endereço aí. Lembrar que agora, meio que você foi até o banco, meio, conseguiu ir? Ainda não foi, glória a Deus. Mas mudamos o nome da igreja, agora é Ministério Apostólico da Redenção. E você for fazer os depósitos lá de ofertas e dízimos, é Ministério Apostólico da Redenção. Em nome de Jesus, não se esqueça disso. Anote aí, conta corrente é 001757, dígito 4. 001757, dígito 4, agência 1120-7, 1120-7, no nome de Ministério Apostólico Redenção. Eu já te abençoo no nome de Jesus. Você que vai trazer a tua oferta, a tua semente, eu abençoo, declaro que você terá um restante de uma semana abençoada, com respostas da parte do Senhor. Vou repetir: o nome é Ministério Apostólico Redenção, conta corrente 001757, dígito 4, agência 1120-7. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, toda a igreja do Senhor. Estaremos encerrando a nossa